Opa, aqui é o Sérgio Sorans e neste vídeo a gente vai falar sobre obras de arte especial. Vamos lá? OAE, parte 1. Podemos começar criando uma definição para OAE, que é obra de arte especial. Podemos dizer que é uma estrutura construída, possibilitando a passagem por obstáculos que podem ser naturais, no caso de pontes, ou não naturais, no caso de viadutos. Se a gente for pensar um pouquinho na origem, né, como surgiram as primeiras pontes, acredita-se que quedas de árvores motivaram as primeiras pontes rudimentares. Então foi mais ou menos assim. Mas, pensando agora nos fatos, né, no que a gente tem hoje de evidências, existem relatos de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo da existência de pontes. Com o Império Romano, houve a evolução das técnicas construtivas. Então, da mesma maneira que na época do Império Romano houve um avanço na tecnologia da pavimentação de estradas, também na parte das pontes. Inicialmente as pontes eram feitas de pedra, né? Já foram criando pontes em arco. Algumas existem até hoje, muitos séculos depois. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui em algumas fotos dessas pontes que estão aí há muito tempo, né? Nesse vídeo a gente não vai ficar mostrando aquele monte de fotos de pontes bonitas, pontes espalhadas pelo mundo, como tem bastante na internet. A gente vai citar até algumas, né? Mas a intenção é a gente falar um pouco mais aqui da parte técnica, da parte construtiva, dos conceitos, né? Para a gente poder ter o conhecimento para atuar nas obras. Tá? Então a gente vai dar uma rápida passada nessa parte do histórico. Ao mesmo tempo, também não vamos ficar aqui discutindo trem-tipo, carregamentos, estruturas isostáticas, aquelas coisas complicadas de projeto de ponte. Se você não trabalha com projeto de ponte, raramente você vai usar algum conceito assim muito mais técnico, algum conceito mais de projeto. Tá? Então, basicamente aqui a gente vai dar uma olhada geral em como são as pontes, os tipos de pontes, e o que é importante saber dentro de um projeto, dentro de uma obra, com relação ao assunto de pontes. Então, dando continuidade aqui a esse histórico, né, que nós estávamos falando, a gente tem, por exemplo, uma ponte lá na China, né, a gente tem a foto dela aqui, ela data do ano 600 depois de Cristo. Então, é uma ponte que existe até hoje, é a ponte mais antiga da China. Então é uma ponte, a gente vê também a estrutura em arco, ela é em pedra, né? Houveram várias restaurações, essa parte da lateral dela, né? Do guarda-corpo também, sempre está sendo restaurado, às vezes caem algumas pedras lá no rio. Então é uma ponte aí turística, né? Então é bem antiga e a gente vê já como, como foi feito esse projeto aí da parte em arco, né? Para poder dar a estabilidade ali na estrutura, está aí há centenas de anos, né? Há muitas centenas de anos, aliás. Há 1400 anos aproximadamente. Temos também, na época do Império Romano, né, que a gente citou, nessa época foi construída também essa ponte lá, a Ponte Alcântara, lá na Espanha. Então, ela é datada ali próximo do ano 100 depois de Cristo. Também a gente verifica uma estrutura grande, pesada, né? Parruda, vamos dizer assim, e os arcos também. Os arcos sendo o elemento estrutural importante ali para dar estabilidade, também uma ponte milenar. Temos um outro exemplo aqui, essa talvez é a mais famosa, lá na Itália, né, a Ponte Rialto. Ela é datada de 1591. Então, também é uma ponte muito turística, muito conhecida. E
ela tem quase a idade do descobrimento do Brasil, né? Então é uma ponte também bem antiga e também vemos essa solução, esse método construtivo aí em arco para poder dar estabilidade ali à ponte. Então vários exemplos, e aí se a gente pesquisar na internet a gente encontra aí várias pontes muito antigas e dá para a gente ver ao longo do tempo como foi se desenvolvendo, como foram mudando as técnicas construtivas. Tá? Então, um breve histórico. E entrando aqui na parte de tipos de pontes, tipologias, a gente tem aqui uma especificação aqui do DR de São Paulo, então temos a instrução de projeto, né, a 001, e ela diz lá, né, sobre elaborações de projetos, de estruturas de pontes, né, de viadutos, de obra de arte especial. Vamos dar uma olhadinha nos conceitos para a gente se familiarizar com as nomenclaturas. Então, entrando aqui na parte de especificações, a gente tem aqui a instrução de projeto, a 001, do DR aqui de São Paulo, né, que ela trata dos projetos de estrutura de obra de arte especial, de pontes e de viadutos. Então vamos dar uma olhadinha nas nomenclaturas utilizadas. Então a gente tem ponte, que basicamente é quando vai ser sobre um curso d'água, algum tipo de curso d'água, córrego, rio, por exemplo. Temos também a nomenclatura para viaduto, né? É quando vai passar, por exemplo, um vale ou uma outra pista ou alguma coisa embaixo, algo que não seja um curso d'água. E temos as passagens inferiores, que geralmente são abreviadas de PI, passagem superior, o PS, e os pontilhões. Pontilhão, aqui por essa especificação do DR, ele diz que é quando o vão é menor de 15 metros. Então, tem algumas literaturas, algumas especificações que citam 10, 15 metros, mas enfim, quando é um vão pequeno, ele é considerado um pontilhão. Temos aqui um exemplo, esse é um trecho do Rodoanel, São Paulo, né? Imagem aqui do Google, para a gente poder ver como é uma passagem inferior. Então, a gente vê aqui que a gente está na faixa interna, aqui na faixa 1, né? Estamos no início da obra de arte. Então, essa junta aqui, onde tem a junta, ela termina aqui o aterro e entra, né, na parte da obra de arte. Então, por que ela é uma passagem inferior? Porque aqui, a foto um pouquinho mais para frente, a gente vê, né, que tem uma outra via que passa por baixo. Então, ela permite que a rodovia continue, né, sem ter um cruzamento em nível, nem nada ali. Ela continua no mesmo curso. Existe uma outra via passando sob a mesma. Então ela passa inferior. Então por isso é uma passagem inferior. E da mesma forma, temos as passagens superiores, né? Essa aqui também é uma foto do Google, aqui no próximo ali do quilômetro 16 da rodovia Castelo Branco, ali chegando em São Paulo. E temos um viaduto que passa por cima. Então, essa via, né, uma via local aqui, a Rua Ceará, aqui em Barueri, e quem transita pela via passa por cima da Castelo sem interferir com o tráfego. Então, é uma passagem superior. Para quem está na rodovia aqui embaixo, vê a via passando superior. Então, é só esse conceito. Ou ela passa inferior, ou ela passa superior. Basicamente, de uma forma simplificada, é isso. Continuando aqui, falando um pouquinho da Constituição, né? Quais são as partes de uma ponte, de um viaduto? Se a gente pensar aqui em três nomes, né? Em 3 tópicos, a gente pode chamar de infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. Então, a infraestrutura basicamente são as fundações, independente de qual tipo de fundação vai ter essa obra de arte, se é um tubulão, se é estaca ou vários outros tipos de fundação que podem existir, sempre vai estar dentro da parte de infraestrutura. Já na mesoestrutura, já sobem os pilares e vigas travessas ali, que estão sobre os pilares.
Então essa é a parte de mesoestrutura, ela está no meio ali, ligando a fundação com a superestrutura, que é o que vai estar lá em cima. E a parte de cima são a parte das vigas, se for uma viga, se for uma obra em grelha, que é a mais comum, são as longarinas, né, que vão estar apoiadas nas travessas, a gente vai ver mais para frente detalhes disso. Então as longarinas e a laje que vai estar apoiada em cima dela fazem parte da superestrutura. Então basicamente essa divisão aí das nomenclaturas entre as partes da obra de arte. Falando também em materiais, os materiais mais utilizados hoje em dia, né, é a parte de concreto armado, né, muito comum, concreto protendido, que é quando tem cordoalhas, né, cabos de aço dentro das vigas, e eles fazem a proteção das vigas longarinas, geralmente. Então também é muito comum obras em vigas longarinas protendidas. Também podem ser metálicas e madeira, né? Principalmente pontes pequenas, pontes rurais, em estradas vicinais, ainda tem muita ponte de madeira. E também tem pontes mais estilosas e tudo mais. Tem, né, também, citou de fotos na internet, se você olhar na internet, acha aí bastante outros tipos de material. Mas os mais usados nas obras é concreto armado, protendido e metálica, e para pequenas rodovias muito usadas aí, muitas vezes madeira também. Falando aqui então sobre alguns tipos de obra de arte, para a gente ver mais detalhadamente, podemos enumerar em lajes maciças, em galerias, pêncil, né, pontes pêncil, estaiadas, né, também talvez sejam as mais bonitas, né, as mais belas aí, e hoje em dia estão tendo bastante pontes dessas. As de caixão perdido e as pontes em grelha, que são as vigas pré, né, são ou vigas pré-fabricadas, quando são fabricadas em um pátio, em uma fábrica, são levadas até a obra, ou pré-moldadas, quando são moldadas no próprio local, ali no canteiro de obra, no pátio de vigas. Então, vigas ou pré-fabricadas ou pré-moldadas. Então, vamos dar uma olhadinha nesses tipos. Laje maciça. Então aqui a gente tem uma foto, basicamente dá para a gente ver uma ponte muito comum, principalmente em obras urbanas, em prefeituras. A gente tem um córrego, né? Ou um rio, mas não muito largo. A gente vê aqui que ela é para pequenos vãos. A gente tem a parte dos encontros, né, as alas, né, muitas vezes elas são ou em concreto armado, ou às vezes em concreto ciclópico. Algumas vezes também é comum fazer em gabião. Tem essa proteção ali nos encontros, né, até para não haver desmoronamento de solo e tudo mais. Ou, em alguns casos, em alguns projetos, ela é apoiada, principalmente se for em gabião, ela pode ser apoiada diretamente nesse gabião, ele pode fazer parte da estrutura, ou é um fechamento, né? Ele pode ter a fundação separada com a viga travessa e esse encontro, essa ala, funcionar só como um fechamento, uma proteção. Então tem os dois métodos. Mas basicamente, né, como é uma laje maciça, então essa laje ela é apoiada em cima ali ou diretamente do encontro ou da fundação que há ali junto com o encontro. Então esse é um desenho de uma ponte muito comum, de laje maciça, ponte pequena. A gente tem também alguns exemplos de galeria, né? Então também sempre são condições parecidas, córregos pequenos, de pequeno vão ali que você tem, e são assentadas galerias, né, aduelas de concreto, e também são feitas a parte das alas da mesma forma. Então sempre são pequenos vãos, tem ali os encontros, e a duela é assentada, que passa a fazer parte da estrutura. É uma solução também bem simples de se fazer. Pessoal, então se você está gostando desse vídeo, a gente vai continuar na parte 2. Até mais!
E se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, siga-nos nas nossas redes sociais. Até mais!